A graça e a paz, eu vou dar uma continuidade aqui nesse último versículo de Daniel, capítulo 9, versículo 27. A respeito desta última semana, vai ser breve o comentário. Vamos lá. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ver. Esta última semana de 7 anos, ela será iniciada, né, no fim dos tempos. Por quê? Porque houve um mistério, né, do Cristo, houve um mistério em que separou o tempo, né? Separou ali Cristo, antes de Cristo, depois de Cristo, separou ali, de certa forma, né, a eleição de Israel, né, fisicamente, né, não substituiu, mas separou por um tempo, separou o povo de Israel por um tempo, para que esta última semana venha se cumprir sobre o povo e a cidade de Jerusalém. Então, esta profecia de 70 semanas, ela é especificamente para o povo de Israel. A igreja, ela adentra nesta semana por intermédio do ungido, né, do príncipe, que seria morto e já não mais estaria no meio do povo, porque ele seria assunto aos céus, porque ele seria arrebatado para Deus, né? Mas ele formaria um corpo, ele casaria com este corpo aqueles os quais aceitaram a ele e que o Senhor Deus o Pai fez eles, nós, como filhos de Deus, ou seja, obtendo, né, a natureza espiritual divina, a natureza do Espírito, né, o ser criado no Espírito, regenerado, conforme diz a palavra do Senhor, né, que em nós, pela palavra, foi gerada a divina semente. Então, nós somos participantes do corpo de Cristo, né? Por isto, do hiato deste tempo, desde que Jesus ele foi assunto aos céus, se encerrou há 69 semanas, desde que ele morreu e ressuscitou. Ainda ficou 40 dias aqui, aparecendo aos seus discípulos, e depois ele foi assunto aos céus às vistas de 500 testemunhas. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Neste tempo de 1900 e tantos anos já, que já se passaram desde esse evento tão importante na história da humanidade, né, os quais nós agora estamos, né, que os profetas desejaram muito estar nesse tempo, né, é o tempo da multiforme graça do Filho de Deus. É o tempo onde que Joel ele profetizou: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito, né, sobre toda a carne, né, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, né, os anciões do meu povo, né, eles sonharão, os jovens terão visões. Aleluia. Então, este tempo, ele é o tempo em que o Espírito do Senhor, né, o Consolador, né, aquele que vamos assim dizer, não é bem um substituto, né, mas o Cristo ele enviaria, ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Santo, né? Antigamente o Espírito Santo ele vinha para cumprir determinadas tarefas sobre algumas pessoas, alguns homens e algumas mulheres naquele tempo
da lei, né? Quando o Espírito Santo revestia a Sansão, ele cumpria determinado propósito, então se retirava o Espírito Santo com todo o seu poder, né? O Espírito Santo ele vinha sobre os ungidos, sobre, né, os profetas, sobre os sacerdotes, sobre os reis, né, para executar e cumprir alguma tarefa específica, né? Por exemplo, aqueles dois homens, né, que Moisés subindo ao monte, o Senhor mostrou para ele, né, o templo celestial e falou: faze conforme você vê aqui no céu. Então, Deus ele ali desceu, né, o Espírito Santo desceu sobre Betsalel, né, e aquele outro, né, que estava com ele, e eles, né, ali fizeram todos os utensílios do templo, né, a arca, todos os utensílios do templo ali, né, pela inspiração divina, sem terem visto, sem terem nenhum curso de nada, coisa magnífica e coisa gloriosa, era o que acontecia. Então, o Espírito do Senhor, ele vinha, ele descia, né, e logo ele se retirava, cumprindo um propósito. Hoje, né, pela misericórdia do Senhor, pela graça, pelos méritos eternos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito de Deus ele pode ser liberado e mantido na vida do crente, naquele que crê, 24 horas por dia, né? E ele não simplesmente pode ser derramado, ele não simplesmente pode habitar no corpo que hoje é o templo, morada, né, da Shekhinah, morada do Espírito, morada, né, da habitação de Deus, da presença de Deus, como também, né, ele pode cada vez mais encher este crente, né, cumprindo o que Joel escreveu, né, que nos últimos dias acontecerá, né, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando os discípulos estavam naquela casa, ali naquele quarto, reunidos 120, buscando a presença do Senhor, pela promessa, esperando que o que o Senhor Jesus falou para eles enquanto estava subindo aos céus, né, ali no Monte das Oliveiras, nós vemos que ali aqueles 120 estavam 10 dias ali trancados com medo, buscando a presença de Deus, né? E até então o Espírito do Senhor não havia se manifestado, até que do céu houve uma voz, né? E então um som e um vento veemente, impetuoso, sacudiu aquele lugar e encheu, né, a casa, e foram vistas línguas como que labaredas de fogo sobre a vida de cada um deles, e todos foram cheios do poder de Deus. Alakamantuia nagácia, de maneira que eles ali falavam, ali as palavras do reino, as palavras de vida eterna para aquelas pessoas de outras nações que eram judias, e elas entendiam e elas compreendiam as palavras de vida eterna e se maravilhavam. Então, nós podemos ver que estas palavras elas se cumpriram desde aquele dia de Pentecoste até o dia de hoje. Sem o Espírito do Senhor, nós não conseguimos viver a palavra. Sem o Espírito do Senhor, nós não conseguimos produzir frutos. Sem o Espírito do Senhor, nós não conseguimos fazer o que Cristo Jesus ele disse: renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Sem o Espírito do Senhor, nós não conseguimos, nós não temos força, mas Ele te dá força, Ele te capacita, Ele te reveste para que você vença as dificuldades, para que você vença o mundo que cai sobre você, o mundo que prepara diversas formas para tentar tirar você da presença do Senhor. É o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que revestiu os apóstolos, que ele desce sem medida, ele não vem mais sob uma medida. Agora, toda a vez que você adentra diante da presença de Deus, mediante o mérito do Cristo, mediante o sangue derramado na nova aliança,
confiando no Senhor e Salvador Jesus Cristo, adentrando na presença de Deus, esse Espírito também, ele ora, ele geme orando por mim e por você, orando de forma correta, orando de forma como nem eu e nem você consegue pronunciar as palavras. Ele pronuncia palavras inexprimíveis, palavras indizíveis, ele sabe o que nós pensamos, o que nós choramos, o que nós almejamos, qual que é o nosso sentimento. Este mesmo Espírito de Deus que viria profetizado por Joel, ele veio também ali nos dias de Pentecostes, e esta era da igreja, ela é uma era em que Deus ele atua por intermédio do seu Espírito Santo, por intermédio da Ruach HaElohim, da Ruach HaKodesh. O Espírito Santo de Deus, ele não é poder. O Espírito Santo de Deus, ele não é uma força. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele se fere, ele se machuca, ele se entristece. O Espírito Santo de Deus, ele tem todas as características de uma pessoa, porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é um dos criadores, inclusive, conforme está escrito lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo 1. Lembra-te dos teus criadores nos dias da tua mocidade. Lá no livro, em hebraico, né, está escrito Boreja, né, que significa lembra-te dos teus criadores. Por quê? Porque o Espírito Santo também é o Criador. Jeová, o Pai, é Criador. Jeová, Yeshua, é o Criador. Jeová, o Espírito Santo de Deus, é o Criador. Então, a Bíblia Sagrada, ela vem nos dizer que este tempo, ele é o tempo da graça de Deus. Este tempo é o tempo em que Deus ele está dando oportunidade aos homens, às nações, para que eles se arrependam. É o tempo dos gentios, as quais, né, se agregando à fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, já não mais são gentios. Agora eles vão fazer parte do corpo de Cristo, onde que não há diferenciação mais para a salvação entre judeu e gentio. Não há mais diferenciação. Agora não é simplesmente o sumo sacerdote que adentra além do véu. Agora não é só mais os levitas da tribo de Levi, os sacerdotes que entram na segunda parte do templo, no lugar santo. Agora não é simplesmente os israelitas que podem estar dentro dos átrios exteriores. Agora, os judeus e os gentios que aceitam a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estes se formam um corpo na pessoa do Senhor Jesus. E este tempo, ele vai se encerrar. Quando então se iniciar esta última semana em que Deus ele vai se voltar novamente pelo contexto ao povo de Daniel, a cidade de Jerusalém, a cidade santa. Estes 7 anos, eles serão um tempo de muitas trevas sobre a face da terra. Será um tempo de muita angústia como nunca houve e nunca jamais haverá. Você sabe o que o Império Assírio fazia desde aquele tempo de 700 anos antes de Cristo, 700 e pouco? Aquele império ele era terrível. Aquele império invadia as nações, enterrava as pessoas, né? Vivas. Aquele império, né, arrancava a pele do couro da pessoa, arrancava o couro, né, colocava sal, pendurava as pessoas, né? Aquele império vazava os olhos dos seus inimigos, né? Fazia atrocidades terríveis.
Você sabe o que fazia o império ali, por exemplo, de Antíoco Epífanes, né, o quarto, conforme está escrito na história, né, no livro dos Macabeus, aquele homem ali, protótipo do futuro anticristo, ele fazia coisas terríveis com os seres humanos, com os judeus daquela época, para que eles negassem a fé deles, para que eles negassem ali o Deus deles, né, a fé, né, na obediência da lei. Então, eram coisas horríveis que eram feitas, era decepar a mão, decepar pé, decepar, né, a língua, as orelhas, né, eram somente coisas, atrocidades horríveis, eram coisas horríveis que eram feitas naquela época. Você sabe o que Nero ele fazia? Ele colocava os crentes como tochas acesas ali em cada virada de rua, né? Ali ele colocava, eram muitas coisas terríveis que eram feitas ali por aqueles imperadores romanos, né? Eram pessoas jogadas dentro de tacho, né? De óleo fervendo, eram pessoas colocadas, né? Dentro de imagens de ferro que eram aquecidas e a pessoa cozinhava, torrava lá dentro, né, viva. Eram pessoas que eram, depois com o tempo, na Idade Média, a Inquisição, pessoas que eram colocadas, né, dentro de jaulas presas e desciam, né, em rios, né, e não tinham para onde fugir, morriam ali, né, afogadas. Eram pessoas que eram amarradas, né, em cavalos, né, os braços, as pernas, né, e ali batiam nos cavalos, os cavalos corriam e ali a pessoa era totalmente despedaçada, né. Eram somente coisas horríveis que acontecia na Inquisição, né, católica, inclusive. Eram coisas horríveis, horríveis, né? Atrocidades horríveis, coisas inimagináveis. Existe um museu, né, dos utensílios que eram usados para tortura na Inquisição, na Idade Média, ali, em que a Igreja Católica impunha, né, a tal chamada Santa Inquisição. Então, todos estes tempos não é comparado a nada. Quando Jesus ele vem, ele diz: haverá um tempo em que tanta angústia, mas tanta tribulação. Será o pior momento da raça humana, nem para antes e nem para depois. Nunca houve, nunca haverá. Então ele diz para os seus discípulos, né, e também para aqueles que vão seguir eles, né, que vai seguir, né, os seus ensinamentos, ou seja, os seus discípulos até o final dos tempos, né, para que nós oremos, para que possamos escapar de tudo que está escrito para se cumprir e estar de pé diante do Filho do Homem. Por que ele falaria isto? Então nós podemos compreender que tudo o que aconteceu desde a época dos comunistas, né, o que eles faziam, o que eles fazem, inclusive até o dia de hoje, né, o que acontece no Oriente Médio, o que acontece nos outros lugares, isso daí vai ser fichinha no tempo da grande tribulação, porque a ira de Deus vai ser derramada. A ira de Deus vai cair sobre a face da terra, né? E será um tempo como nunca houve. Ou seja, a Bíblia ela está falando que aqueles que adentrarem na grande tribulação correm um risco de perder a eternidade, irem para o lago de fogo. Por quê? Porque neste tempo da graça, neste tempo em que o Espírito Santo está disponível, ele está sendo derramado sobre toda a carne. Porém, no livro de Apocalipse nós podemos ver que a igreja ela não participa no livro de Apocalipse a partir do 4º capítulo em diante até o final, no capítulo 19, onde que ela vem aparecer novamente com
a vinda, a volta de Cristo para julgar o mundo ali no Armagedon. Nós vemos que desde o capítulo 4 até o capítulo 19, estes capítulos todos, a presença de anjos que pregam na grande tribulação, a presença de 144 mil selados que serão protegidos, 144 mil celibatários, judeus, israelitas, dentre as nações, das 12 tribos de Israel. Ou seja, eles não vão ser tocados antes que cumpram a missão deles, né? Eles não vão ser tocados antes que cumpra a missão deles aqui nessa terra. Nós vemos as duas testemunhas, né, que são dois profetas que se manifestam ali no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11. Nós vemos então uma ausência da igreja. Por quê? Porque o tempo em que Deus ele deu para buscar o Espírito Santo, o tempo que Deus deu para se revestirmos do poder de Deus e assim sairmos para evangelizar, para ganhar almas, este tempo será acabado, então haverá muito mais dificuldade. Se hoje um crente ele aponta o dedo, né, ele não precisa nem apontar o dedo, né, já é tido como uma indireta mesmo. Ele simplesmente pregar e ele dizer: abandone isso, abandone aquilo, deixe isto. Hoje o que as pessoas entendem? Não, isso daí, né, não é de Deus, isso daí é uma indireta. Ele está olhando para a minha forma de ser, né, o que eu estou usando, o que eu estou fazendo, e por isso é uma indireta. Né? Eu não vou aceitar estas palavras. Se um homem de Deus, uma mulher de Deus repreende o pecado na vida de alguém, mesmo que indiretamente, a pessoa ela não aceita. A pessoa ela murmura contra Deus e até às vezes blasfema contra o Espírito de Deus. Por quê? Porque a pessoa não quer deixar a vaidade, porque a pessoa não quer deixar o modernismo, as coisas que corrompem a vida do cristão, no espírito, na alma e no corpo. Então, como que alguém que não consegue renunciar coisas mínimas por amar a Jesus Cristo, nesse tempo, nessa era presente, abundante do Espírito Santo, abundante, como que naquele tempo, aonde a iniquidade será legalizada, aonde o amor de muitos vão se esfriar totalmente, aonde realmente haverá muitíssima perseguição, como que as pessoas sem o Espírito Santo, isto é, sem estarem cheias de Deus, sem estarem cheias do poder de Deus, como que essas pessoas, nessa condição de vida, elas vão suportar o pior momento da história da humanidade? Como é que essas pessoas vão suportar? Algumas pessoas falam, não, porque, na verdade, Cristo, ele vem, né, ele vem no final de todos esses acontecimentos, né, para tirar o povo dele daqui, né, e transformar, né, e arrebatar o povo e ressuscitar os mortos, né, os mártires e todos os povos, né, que fazem parte do corpo, né, para entrar no reino milenial, o corpo de Cristo. Mas, meus queridos, vamos analisar bem, porque hoje o Evangelho, né, o Evangelho há 60, 70, 80 anos atrás, ele era pregado, né, com muito poder, com muita veemência, com muitos prodígios, sinais. O Espírito de Deus agia de forma sobrenatural, não era uma coisa intelectual, uma coisa mesquinha, né, como hoje tem sido, né? Antigamente, né, havia conversão genuína, conversão e batismo com o Espírito Santo e mudança de vida completa, genuína. Antigamente se nascia, né, era criado ali na hora, né, pelo intermédio da santificação da igreja do povo, né, olhos no rosto de alguém que não tinha olhos, que nunca tinha nascido com olhos, simplesmente por intermédio das orações, né, dos jejuns.
e da santificação, né? Antigamente, né, o braço ele se esticava, a perna se esticava, a pessoa era ressurreta, pessoas eram ressurretas, né? Antigamente, né, pessoas que nasciam, né, sem um órgão, né, sem um membro do corpo, se refazer pelo poder da oração, pelo poder de Deus. Paralítico, as centenas eram levantados, pessoas eram libertas, né, no momento que entrou num culto, numa igreja, e já saíam dali totalmente libertas, né, sem querer aquele mundo daquela vida que ela vivia anteriormente. Eram pessoas que entravam, né, fumando, bebendo, com vontades terríveis nesse mundo, e eram libertas totalmente, até o gosto daquelas coisas do mundo saíam das suas vidas e elas seguiam a Cristo a partir daquele culto. Então, como que o evangelho indo, né, do jeito que está indo, a pregação da forma que está indo, né, nós adentramos no mundo, né, onde que está sendo legalizado todo o tipo da iniquidade, né, por intermédio, né, do governo, das políticas no Estado, na terra, e aonde que a igreja cada vez mais está fria, cada vez mais está se corrompendo, né, aos poucos, muitas vezes sem perceber, por uma ideologia moderna, por uma forma de pensar teológica que muitas das vezes não é de Deus, que muitas vezes não, muitas delas não são de Deus. Como que esse povo, como é que nós, como que os crentes vai poder, né, vencer sem a presença do Espírito Santo abundante na vida? Como? Então, irmãos, né, vamos meditar um pouco. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, a Bíblia ela fala assim, que santos morrerão. Ali no livro do Apocalipse, a Bíblia fala que 144 mil israelitas estarão ali num ministério específico, sendo protegidos, 144 mil israelitas, né, específicos ainda, né, homens que não tocaram em mulheres, ou seja, um ministério específico para eles pregar o evangelho do reino. Não é mais o evangelho da graça que vai ser pregado, não é esse evangelho que nós estamos tendo pela misericórdia de Deus, onde que Cristo salva, Cristo liberta, leva para o céu, tem o ensino, né, para mim andar daquela forma, né, obediente, sendo fiel a Deus, né, e sendo regenerado pelo Espírito, batizado pelo Espírito, né, sendo feito uma nova criatura, sendo feito filho de Deus. Não vai ser este evangelho pregado pelos 144 mil, vai ser o evangelho do reino. Ou seja, Jesus é o Messias, Jesus é o rei, ele vem, ele é o leão da tribo de Judá, ele vem despedaçar estes reinos da terra. Vocês podem estar governando, vocês podem estar, né, maltratando, né, as nações, o povo de Deus, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai esmagar a cabeça de vocês, né? Ele vai pisar sobre as vossas cabeças, sobre os vossos pó, né? Sobre as vossas cinzas. Né? Então, o Evangelho do Reino, as boas notícias de que um novo reino, né, que o reino de Cristo realmente ele virá ser estabelecido nesta terra, ele vai ser pregado, né, com muito poder, né, com sinais e prodígios de maravilhas, né, de forma que, né, o universo em si está escrito, né, o grande e terrível dia do Senhor, né, virá com grandes trondos, quais os elementos do céu e da terra, eles se dissolverão, se desfarão, as quais as estrelas do céu, né, sairão, cairão na terra, sairão dos seus lugares, né? Então nós vemos que toda a natureza ela vai estar totalmente diferente, né? Naqueles dias, né? As águas vão se transformar em sangue, né? O calor vai ser 7 vezes mais. Às vezes a pessoa não aguenta ficar num sol, né, de um lugar por aqui de 40 graus, né, talvez de 50 nos lugares mais desertos.
Imagine 7 vezes mais do que isso, né? Nem a água fervendo, né? Que é na ebulição ali de 100 graus Celsius, né? Já não dá para suportar nunca, né? Esse corpo físico aqui nosso. Por isso que a Bíblia fala, né? Que muitos se esconderão nas cavernas, né? Não haverá comida, não haverá estas abundâncias que nós temos hoje, naqueles dias, como está escrito, né? Onde que 1/3, né, do mar, uma hora, vai morrer, né? Depois 1/3 da terra, da planta, das frutas, dos legumes, tudo do que é verde vai ser queimado, né? E as coisas, elas vão ser vendidas simplesmente para quem tiver aliançado com a mulher prostituta, com a besta, né, com o falso profeta, com o anticristo. Então, a chance que o Senhor ele pede para nós, conforme Tessalonicenses capítulo de número 2, quando estavam perturbando os cristãos naquela época, e Paulo ele vem e diz, não vos deixem enganar, não se deixe enganar por epístola, palavra ou profecia, como se partisse de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ele não está se referindo à reunião com ele, isto é, no arrebatamento. Ele não está se referindo à vinda de Cristo no seu sentido literal, como que de presença, tanto no arrebatamento, parousia, como também na segunda vinda, que também é chamado de parousia, porque parousia significa presença, a presença de Cristo ali. Então, o que nós podemos compreender é que Paulo ele estava dizendo que alguns cristãos estavam perturbando a igreja de Deus de Tessalônica, dizendo que o dia de Cristo já tinha vindo. Ele fala, não vos deixe enganar esse dia, esse tempo que era profetizado no livro dos profetas, a quais os profetas Amós, Oséias, eles falavam, terrível, grande, Obadias, terrível, grande será o dia do Senhor, quem poderá suportar? O próprio Deus desafia o ser humano. Ele fala, quem poderá suportar? É como que um homem fugindo, né, de um animal terrível, feroz, né, ele fosse por um canto descansar e logo uma cobra lhe mordesse. Né? Então não tem para onde ir, não tem como escapar da ira de Deus. Então esse tempo é o tempo chamado tempo da ira de Deus e do Cordeiro, né, descrito ali no livro de Apocalipse capítulo 6, né, a respeito ali dos últimos selos. Então, irmãos, a Bíblia ela está falando que o tempo para que eu possa fazer algo para o Senhor é hoje, né? Não é quando as coisas começarem a apertar. Não é quando tudo tiver tão difícil, porque hoje está muito fácil comparado, por exemplo, ao que já acontece no Oriente Médio, na Ásia, em alguns países, né, da África. Né? Então, tudo que tem acontecido ali, se, eu digo, se os irmãos que ficam perturbando os outros por ideologias, por ensinamentos que Deus não deu para eles, Deus não chegou e não deu para eles, anjo nenhum chegou e falou com eles, o Espírito Santo de Deus não falou com eles, o Espírito Santo de Deus não revelou para eles, sim, fisicamente. Eles não oraram, não jejuaram bastante o suficiente para que Deus lhe revelasse, né? Em sonhos por intermédio de sonhos, por intermédio, né, de profecia. Não compare perseguição, como é da vida do cristão, independentemente do nível de perseguição, com o tempo da ira de Deus. Isso é antibíblico. Muitos padecerão nos últimos dias, padecerão, morrerão, inclusive. Porém, ali não é a igreja do tempo presente, que eu digo que é a igreja, porque né, hoje, como o evangelho está, então né, realmente muitos de nós não pertencemos à igreja, né, temos que se converter, essa é a verdade. Tem muita coisa que nós precisamos se converter. Né? Mas a verdade é que
nos últimos dias, né, vai ser tempo de angústia, como nunca houve, nunca haverá. É o tempo da ira de Deus e do Cordeiro, né? Engraçado que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, né, eu nunca vi ninguém falar, o Espírito do Senhor me revelou. O Espírito do Senhor me arrebatou e eu vi que era isso, que era aquilo outro. Ninguém nunca, né, tem essa audácia de falar. Mas existem sim escolas de teologia para tudo, para dizer que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, que isso aqui é assim, que isso aqui na verdade não era dessa forma como estava sendo até o dia de hoje, e tudo isto por causa né, de coisas que muitas das vezes, né, que a verdade seja dita, né? Por quê? Porque a Bíblia mesmo fala de graça receber e de graça dai, né? Então, realmente é bom o conhecimento. O conhecimento ele é bom, ele agrega para a nossa vida, até mesmo o conhecer outro tipo de interpretação, outra maneira de se entender, para nós confrontar, muitas das vezes, para nós saber o que realmente diz as Sagradas Escrituras com aquilo, né? Mas, né, existem muitas falácias que acabam perturbando a vida das pessoas, atrasando também o que Deus ele tem especificamente no dia chamado hoje com aquela pessoa. E essa pessoa ela passa para outras pessoas informações, né, eu nem chamo de revelação da palavra, eu digo informações que simplesmente estão retardando o trabalhar de Deus na vida daquelas pessoas. E elas estão simplesmente cegas, né? Como na Idade Média, onde só uma pessoa tinha, né, acesso a este livro, e ele falava e aquelas pessoas, sem conferir, sem, né, esquadrinhar, sem buscar, né, sem ter acesso também, não tinha como, eram ali enganadas, né? Então, o que, que nós podemos compreender aqui? Existe um propósito de Deus específico para cada pessoa aqui neste tempo presente. O que nós podemos compreender ali na parábola das virgens, das 10 virgens, Mateus 25, que houve um momento em que as 10 dormiram, mas as virgens, as 10 daminhas que seguiam a noiva, conforme Salmo de número 45, no casamento real, ou seja, no casamento de rei, conforme atesta Salmo 45, a noiva ela está com o noivo, mas as virgens elas seguem o noivo. Então ali, o que estava acontecendo? A noiva ela sempre esteve acordada. A noiva ela está acordada para o seu propósito. A noiva ela sempre está fazendo as obras, por quê? Porque nisto ela vai ter a sua recompensa, o seu galardão no bema, no tribunal de Cristo nos céus. Então, o que, que acontece? É que as pessoas elas acham que elas vão ter recompensa no tempo da ira de Deus, aonde que as pessoas saindo para fora das suas casas, se as suas casas não forem detonadas por tsunamis, terremotos, né, por ventos, catástrofes de todas as formas que vai estar caindo sobre a terra, saraiva, fogo, pedras de mais de 20 quilos, né, destruindo tudo, onde que o próprio Sol vai estar 7 vezes mais aquecido. Imagine um Sol de mais de 200 graus Celsius, né, quase que torrando, queimando, abrasando. A Bíblia fala que será permitido abrasar o Sol, ele vai ter uma força de abrasar as pessoas, de queimar as pessoas vivas. Então, né, e as pessoas não vão ainda assim morrer, elas vão padecer a vida ali. Por quê? Porque a ira de Deus é um pedaço do inferno na terra. Então, tudo o que vai acontecer naquele tempo, né, não pode ser comparado a nenhum outro evento que aconteceu na história. Então nós temos que falar isso para abrir o entendimento de certa forma, né, quem permita, né, para que as pessoas analisem bem o que elas estão
seguindo o que elas estão realmente, se está escrito aquilo na Bíblia, né? Então, nós vemos que nesse tempo não vai ter pessoas nos lugares na Terra para serem evangelizadas como nos dias de hoje, a oportunidade em toda a esquina com a porta de uma igreja aberta, né? É, não vai ter nada disso, né? Não vai ter nada dessas situações presentes no tempo de hoje. Veja o que aconteceu simplesmente com um determinado, né, micro-organismo aí que já tem 2 anos que que ele fez com o mundo, né, e o nível da manipulação, né, no mundo todo, o que aconteceu com uma coisa tão minúscula, né, o que fez, trancou portas, né, tirou a vida de tanta gente, não simplesmente a enfermidade em si, mas o que ocorreu também junto disso, né, as consequências também do fato de perca de emprego, de pessoas com uso de, né, onde pessoas já estão fracas com seu corpo já debilitado e precisando de oxigênio, e pessoas, né, cada vez mais morrendo também devido a estar respirando veneno e tudo mais. Então, todas estas situações, isso é um micro-organismo, né? Agora imagine uma época em que as doenças vão estar em grande escala. Imagine um tempo onde que tudo o que está acontecendo hoje no mundo vai ficar de forma muito maior, né? Então, é somente para nós pensarmos, tá? Porque se a igreja ela estivesse pregando nesses últimos dias, né, da sétima semana, da 70ª, perdoe-me, semana do livro de Daniel, capítulo 9, essa última semana, que é a do livro de Apocalipse, capítulo de número ali 11, né? Na verdade, desde o capítulo 4, ela já não é mais mencionada, a igreja. Até o capítulo 19, ela não é mencionada. Esse capítulo tudo da grande tribulação, ela não é mencionada. Né? Inclusive, né, no capítulo 4, João, ouve uma voz como que de trombeta, né, e ele é arrebatado, né, até o céu. Isso é a figura do que o corpo de Cristo vai ter, né, antes de iniciar a semana, né, o que dá a entender, né. E assim, Deus ele daria sonhos nos últimos dias, né, para as pessoas mais velhas, ele daria visões, né, profecias, né, e por que nós desprezamos? Por que nós desprezamos as profecias? Por que nós desprezamos os sonhos? Por que nós desprezamos as visões? Nós ficamos simplesmente querendo entender as letras desta palavra, desprezando o autor destas palavras, desprezando, né, aquele que inspira os profetas, aquele que inspira os profetas videntes, aqueles que inspira os servos de Deus, né, para falar o que nós temos que ouvir, que está contido aqui dentro dessas sagradas escrituras. Então, o que eu percebo é que as pessoas elas vão muito pelo que é novo. Elas vão muito pelo que é novo e qualquer informação que elas obtêm, elas não vão a fundo para ver realmente se aquilo de fato era assim. Como, por exemplo, dizem que o arrebatamento iminente foi uma teologia inventada aí de 150 anos atrás, né? Mas isso não é verdade, isso tem comprovações históricas de cristãos primitivos do terceiro século que já criam no arrebatamento iminente, o próprio apóstolo Paulo cria no arrebatamento iminente, ele mesmo cria a qualquer momento, não precisa nem ser um dia antes, né, da última semana aqui. Jesus ele pode arrebatar as pessoas, os crentes dele, no momento que ele quiser. Enoque foi arrebatado centenas de anos antes do dilúvio, né? Elias também foi arrebatado anos antes, né, do cativeiro assírio,
Então, quando Deus ele quer, desculpa a minha forma de se expressar porque eu tenho um problema de visão e eu tô com um pouco de dor nas vistas, com dor de cabeça. Mas o que nós podemos ver é que as pessoas elas são muito emotivas. Qualquer coisa que é mostrada para elas, que é diferente da forma como elas tinham compreendido, ela já cai aquilo ali de crença de cabeça, né? E elas simplesmente não vão realmente a fundo, elas não vão orar, elas não vão buscar a Deus para ver se realmente aquilo é verdade, se aquilo ali não tem outros interesses por detrás. Então, estas coisas, né, elas têm que ser tudo analisadas, né, tudo conforme o padrão da palavra do Senhor. Então, antes de tudo, né, que o Senhor Jesus Cristo, né, ele derrame da sua graça, do seu amor e da sua paz que excede todo entendimento, abençoe a sua vida, né, e que venha nos ajudar a nos esforçar a cumprir com o seu propósito, para que nós tenhamos alguma coisa a apresentar a Jesus, né, mediante o ministério pessoal que ele tem com cada pessoa, né, porque você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um evangelista, você não precisa ser, né, uma missionária, você não precisa ser uma obreira ministerial, né, de determinada instituição religiosa, você tem que cumprir, eu tenho que cumprir com o meu propósito, né? E estou fazendo o que nós sabemos fazer, né? E apresentando ao Senhor, né? Nesse tempo, nessa oportunidade que Ele nos dá, chamado dia de hoje, né? Porque cada pessoa ela vai ter que apresentar ao Senhor, né? O que ela fez e também será cobrado por aquilo que ela deixou de fazer, né? Então, que Deus abençoe, né? Que Deus ele multiplique a vossa fé abundantemente, para que também, né, todo o corpo seja edificado mediante, né, os dons também que o Senhor tem compartilhado com todos. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus e oremos uns pelos outros. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.